Você sabia que as nossas normas técnicas não servem só para regulamentar nossa profissão, mas servem também para tirar o peso da nossa prática clínica? Se eu não conheço a minha prática clínica, não sei usar minhas normas técnicas. E se eu não sei ligar essas duas, eu vou me sentir sobrecarregada na minha prática. Olá, gente, bom dia. Hoje a gente está na nossa quarta live de pré-workshop, né? São 10 lives que eu estou fazendo aqui até a nossa chegada do nosso principal evento gratuito, que é o nosso evento da prática clínica do psicólogo clínico na maior demanda da psicologia. Lá nesse evento você vai aprender também um método, né, de organização e reorganização de sessões, onde vocês podem aplicar esse método não só na demanda depressão, que já é a mais difícil demanda que a gente vai receber, porque ela tem comorbidade, porque ela tem muita ligação com suicídio, muitas crises, né? Então, não só nela, mas em qualquer outra demanda. E é para psicólogos de qualquer abordagem, tá? Porque lá a gente não vai falar só de prática da psicoterapia, né? Não, a gente vai falar de diversos serviços e práticas que fazem parte do trabalho do psicólogo clínico formado numa faculdade, né? Porque se você é só um psicoterapeuta, não é psicólogo, esse evento não é para você. É apenas para psicólogos clínicos, tá? Então, estudante de psicologia, tá? E graduando, né? Vai sair daqui a pouco para atender. Vocês também têm que saber como atua um psicólogo clínico. Então, a nossa live de hoje é nossa quarta live, né, dessa série de lives que a gente está fazendo. Serão 10 lives até a data do nosso workshop, né? Amanhã a gente tem mais uma live. Fizemos aí 3 lives anteriores. Deixa eu ver aqui os temas. Olá, gente, bom dia. Deixa eu ver quem já está aqui. Vocês estão compartilhando, gente? Eu pedi ontem para o pessoal ir compartilhando com amigos, com colegas da área. Vão compartilhando com seus colegas, grupos de faculdade, para que a gente possa ter mais psicólogos empoderados na sua área. E isso facilita muito para a gente individualmente, né? A gente cria uma profissão, a gente protege a nossa profissão, né? Assim dizendo, né? A gente protege a nossa profissão socialmente falando, né? A gente deixa a nossa profissão mais forte, né? Então, vamos lá proteger a nossa profissão. Deixa eu pegar a lista aqui. Tô abrindo aqui para pegar a lista de lives que a gente já fez. Tá aqui. Fizemos uma live já. Quem quiser assistir, ela tá gravada tanto aqui, mas também tá gravada no YouTube, no canal do YouTube. Quem prefere assistir por lá, tá? Tô baixando para lá também. A primeira live foi sobre como tirar a sobrecarga, né, do dia a dia da prática. Se sua prática clínica está te sobrecarregando, né, então como é que faz para ela ficar leve? Porque um profissional ele precisa trabalhar com leveza, né? Então ali foi uma live que a gente falou sobre isso, tiramos insights dessa live. A segunda live, a gente falou sobre as nossas abordagens, né? Porque não existe abordagem certa para isso, aquilo, não. Qualquer abordagem é importante, né? E vai funcionar com qualquer pessoa, mas para isso tem que conhecer, né, as minhas intervenções clínicas para que eu possa ter uma abordagem, né, uma psicoterapia dentro da minha abordagem leve, né, com engajamento do paciente, né? A terceira live, a live de ontem, a gente falou sobre a relação da nossa segurança clínica, prática, com a nossa atração de paciente, a nossa divulgação. Estão interligados, não tem como se divulgar se eu tenho dificuldade com a minha prática, né? Então a gente fez umas reflexões e a gente também criou, né, uns itens para divulgação de forma correta. Então, quem quiser também, essa live tá lá. E hoje a gente vai falar sobre nossas normas técnicas, né? Todas essas lives, gente, têm o intuito de fazer com que a gente se sinta mais empoderada, né, na nossa prática clínica, já tendo alguns insights, mudando alguma
alguma forma errada que o psicólogo às vezes tem de pensar quando sai da faculdade, ainda muito confuso sobre a sua profissão. Então a gente vai alinhar, né? A gente está tipo fazendo um aquecimento mesmo, né? Se organizando para o nosso dia lá, nosso workshop vai ser dia 24, dia 28 agora, né, de junho. Então, nessa semana, a gente vai aprender toda a organização das nossas intervenções assim que chega o paciente, no desenvolvimento, em todo o raciocínio clínico que a gente tem que ter, todas as possibilidades clínicas e normativas que a gente tem para atender pessoas com demandas graves, depressão grave, crises graves, suicídio, pré-suicídio, pós-suicídio, enlutados. Ou seja, a gente vai saber como lidar com o sofrimento, aquela pessoa que está com apatia grave, né, e nem para o consultório está conseguindo ir, aquela pessoa que teve um surto psicótico, né, ela tem uma depressão grave e de repente ela teve um surto psicótico. Como é que a gente vai fazer isso? Aquele paciente que tem 2 transtornos muito difíceis ao mesmo tempo, além de ter, sei lá, um transtorno de personalidade, algum transtorno bem complicado de tratar, ainda tem depressão, né? Então, como é que a gente faz para alinhar essa organização, não se sentir sobrecarregado com aquele paciente e para que a gente também não sofra riscos, né, de denúncia, nada disso, por um comportamento errado ou por uma ação, intervenção errada que não faz parte da psicologia ali dentro, que é o que a gente vê muito, né? Psicólogos que não estão nem tentando buscar, né? Ontem a gente conversou um pouco sobre isso, né? O quanto a gente, quando sai da faculdade, eu me incluo aí, porque eu também sou psicóloga e saí da faculdade também, saí perdidinha também, e a gente fica, às vezes, muitos anos sem saber muito bem o que fazer, né? E essa prática da gente, a gente vai quebrando muita cabeça, né? A gente vai quebrando a cabeça, vai montando um quebra-cabeça. Algumas pessoas já estão mais lá na frente, algumas pessoas estão mais atrás. Isso depende muito das escolhas que o psicólogo faz, né? Nessa prática, né? Às vezes a gente faz algumas escolhas que demoram mais, atrasam mais a gente entender de fato a prática clínica, mas é possível, né? E eu tô trazendo um método que eu acho que pode solucionar. Eu acho não, gente, eu não posso falar que acho, porque já estamos na nossa 16ª turma, vamos entrar na nossa 17ª turma de alunos, com resultados reais. Vocês vão conhecer esses alunos, vocês vão conhecer o depoimento deles. Vocês já podem até conhecendo no canal do YouTube, tem playlist de depoimento, do que os alunos falam sobre como ficou a prática deles depois que eles conheceram o nosso curso, né, o Depressão 360 e o nosso método R360, que eles podem aplicar em qualquer demanda, né, o quanto pode facilitar. Então, gente, o workshop, tá, para quem tá chegando aqui, ele é gratuito, tá? A inscrição tá aberta, vai lá se inscrever. Assim que você se inscreve, já ganha um guia de prontuário, tá? Como é que faz prontuário mesmo, segundo o Conselho Federal de Psicologia. A gente tem normas técnicas. Olha só, o tema hoje é norma técnica, né? Então a gente tem norma técnica de documentos também, que a gente vai falar hoje aqui. Então, gente, deixa eu ver quem tá aqui. E vamos começar nossa live, vamos papear, vamos conversar. Olha, o link para compartilhar essa live, eu acho que tá lá, já tem aqui nos grupos, né? Se você tá no grupo de WhatsApp ou grupo do Telegram, lá a gente compartilha link para vocês da live, para vocês compartilharem, mas também tem aqui o botãozinho de compartilhar, né? Aquela setinha assim, né? Daqui do Instagram, de compartilhamento, aquele íconezinho. Só clicar ali e compartilhar com seus colegas, tá bom? Aqui, ó, os temas aqui tudo organizadinhos para vocês verem. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Olá, gente, bom dia a todos. Hoje não vou falar o nome de todo mundo aqui não, mas vou falando, conforme vocês forem escrevendo para mim, eu vou lendo, tá bom? Legal, Noaldo. Valeu, obrigada pela parceria aí, viu? Então, gente, vamos lá. Normas técnicas, né? Uma profissão que tem normas técnicas, eu já ouvi gente falando assim, que não gosta do Conselho Federal de Psicologia, psicólogo falando isso. Gente, mas olha só, a gente tem que entender
que, claro que nada, nenhuma instituição no Brasil, no mundo, é perfeita porque são formadas de pessoas. Mas, gente, é uma instituição tão importante pra gente, tão importante, sabe? Porque é uma proteção para o psicólogo, para o profissional de psicologia, e é uma proteção para os usuários dos nossos serviços também. E por que é importante a gente ter essa proteção e essas pessoas também? Porque a gente pode, gente, se a gente faz um trabalho correto, esse trabalho correto, por mais que seja muita coisa que a gente tem que aprender, ele pode ser tão organizado que a nossa prática vai fluindo tão fácil, sabe? Tão sim, fácil não, porque não é fácil, nosso trabalho é complexo, mas pode ser muito simples se ele for organizado. Isso é muito possível, vocês vão conhecer isso no nosso workshop, o quanto é possível ser simples e leve pra gente, tá? Mesmo sendo uma coisa muito aprofundada e complexa. Agora, se eu não tenho essa organização, eu fico à mercê de sofrer denúncias mesmo para o conselho, né? Os nossos próprios documentos, eles são vistos, né, de forma através de fiscalização, de forma, né, que o nosso trabalho está sendo errado. Inclusive, gente, a gente vai fazer uma aula semana que vem, na quinta-feira, sobre documentos psicológicos. É uma aulona que a gente faz, um aulão de abertura mesmo, né? A gente, uma semana antes do nosso workshop, então a gente está sempre fazendo algumas atividades para que a gente possa chegar com o máximo de informação possível no nosso workshop. Né? Então a gente vai fazer uma aula sobre documentos psicológicos e registros documentais. Gente, ninguém precisa comprar curso disso, tá? Essa aula é a tradução de tudo que a gente tem nas nossas normativas de como produzir esses documentos. Então vocês vão entender a lógica, tá? Desses documentos. Vocês vão entender assim, é nesse momento que eu tenho que dar o laudo, e nesse eu tenho que dar, nesse eu não preciso dar. Então vocês vão entender essa lógica, vai ser muito simples para vocês, só para vocês entenderem a lógica que é obrigatória, né? Então a gente não tem essa de, vamos esconder o jogo, não, vamos dar para facilitar, porque a gente quer que vocês aprendam a prática clínica lá no workshop, né? A Josi aqui, oba! Josi agradecendo a Emanuel aqui. Legal, gente. Então, se nossas normas técnicas servem para proteger a gente, é igual lei, gente. Tem gente que fica assim, essa lei, né? Tem que botar cinto, né? No carro, né? Criança, adolescente reclama que tem que botar o cinto, né? E hoje a gente fica, na nossa época, né? Quem é aí da minha geração, deve ter gente mais jovenzinha aí, né? Se formando agora, saiu do ensino médio há pouco tempo, tá entrando na faculdade. Mas as pessoas, né, da nossa geração, dos anos 80, né, gente um pouco, né, da geração anterior, 70, né, não tinha nada disso de cinto, né? A gente sentava ali no carro e mandava ver, né? Nossos pais iam embora e a gente estava lá, né, totalmente desprotegido. Mas desde o momento, por exemplo, tô dando um exemplo aqui de uma lei que as pessoas às vezes reclamam, tem que botar o cinto. Gente, mas lei é uma coisa chata, a gente fica presa ali naquele momento, mas olha só o que a gente evita. Né? A gente evita a nossa própria morte, olha só, né? Como é que lei protege a gente, né? Então, claro que as leis e as normas profissionais, ela protege a nossa profissão como um todo, mas protege a gente como profissional. Não só de ser acusado de condutas erradas, mas também tira uma sobrecarga, porque a gente conhece tudo que está delimitado pra gente e tudo que não está. Então, quando a gente não conhece nossas normas dentro da nossa prática clínica, ou seja, se a gente não conhece como utilizar de forma coerente, de forma estratégica essas normas dentro da nossa prática clínica, se eu não conheço a minha prática, eu vou ficar muito sobrecarregada. Então, a gente viu ali durante essas lives vários fatores que trazem sobrecarga pra gente. A primeira live, então, gente, tá muito legal sobre esse assunto. Muito importante esse assunto pra gente. O quanto a gente não saber a nossa prática traz uma sobrecarga. A gente recebe o paciente, ele exige mais do que a gente pode dar, só que a gente não sabe. Porque a gente não sabe da nossa prática, né? A gente sabe, às vezes, muita teoria. Lá no curso tem gente com mestrado, doutorado, né? Então sabem muita teoria, são pessoas intelectualizadas, são pessoas que leem muito, né? Mas a prática clínica não tem noção.
chega na frente do paciente, fica, o que eu faço agora? Né? Aconteceu uma coisa grave, né? Não sabe quais as ações. Né? Então a prática clínica tem a ver com nossas ações. Né? E dentro dessas leis, dessas normas, né, que não servem para serem chatas com a gente, mas servem para proteger e dar leveza para a gente, existem categorias. Né? E a gente vai entender hoje as categorias. Para que servem essas categorias? Porque a gente vai entender a lógica da utilização delas lá no workshop, tá? A Cibele perguntando aqui se o meu método é sobre depressão ou aborda outras demandas também. Cibele, ótima pergunta da Cibele. Gente, o método OR 360, OR porque é organização e reorganização. É um método que explica como funciona a prática clínica e a ordem de todas as intervenções clínicas do psicólogo clínico até a entrada na psicoterapia. Toda a lógica de raciocínio clínico, de um diagnóstico, de onde que vai, qual serviço eu posso prestar nesse momento, qual não posso, que tipo de norma eu tenho que usar, se eu posso, esse paciente está apto à psicoterapia ou não, a outro serviço é melhor. Tudo isso a gente vai ter que registrar nos nossos registros documentais. Se eu sei fazer isso ordenadamente, eu vou fazer tudo direitinho e se por acaso alguém reclamar ou o conselho fiscalizar alguma coisa, ele vai ver, então ela fez, eu entendi a lógica dela aqui, tá tudo certinho. Se eu não sei, então o OR, ele ensina a fazer isso com qualquer demanda. Independentemente, é TDAH, é TEA, é TOD, todas essas classificações, porque o psicólogo ele não trabalha diretamente com a demanda, a classificação. A gente até usa o DSM-5, aqui ó, atrás de mim tem o DSM-5, a gente usa, mas é só um pedacinho do nosso olhar diagnóstico para que a gente possa encaminhar, orientar sobre sintomas, mas a gente trabalha mesmo com o indivíduo. Né? Então a gente tem uma sistemática diferente de trabalho. Né? Então isso vocês vão conhecer lá no nosso workshop, tá? Então, gente, vamos lá. Então, entendeu, Cibele? Então, a gente exemplifica, né? A gente vai exemplificar esse método na demanda depressão. É a demanda que mais aparece, é mais complexa. Então, se vocês conseguem ver essa lógica numa demanda que vai a nível de suicídio, né? Vai a nível de comorbidades graves. Então, qualquer demanda que chegar para vocês, conflito de casais, conflito pais e filhos, problema de aprendizagem, seja lá o que for que aparecer com vocês usando o método R360, vocês sabem exatamente que caminho tomar, tá? No curso, a gente, inclusive, cada intervenção a gente ensina passo a passo, né? Como é que faz. Agora, vamos lá, gente. As categorias que a gente tem. A primeira categoria que eu vou falar aqui é a categoria da ética profissional. A gente sabe, né, que nós temos éticas a seguir. Por exemplo, ética que fala sobre as responsabilidades, né, do psicólogo. Ética é uma que é muito famosa, que a gente vai falar muito lá no workshop, a ética do sigilo. A gente pensa que sigilo é só apenas não falar, né, sobre alguma coisa. Mas não, gente, é também como falar. A quebra de sigilo é uma das normas que a gente se utiliza em caso de suicídio, em caso de violência. Violências tem vários tipos diferentes e as normas são diferentes. Violência doméstica é uma norma, violência contra criança e adolescente é uma norma, violência contra pessoas com deficiência é uma norma, violência contra idosos é uma norma. Ou seja, são normas diferentes para situações diferentes. Só que eu preciso clinicamente saber como avaliar para saber qual norma escolher. E se eu vou me utilizar naquele momento ou não. Então, por isso que é importante saber a lógica das nossas intervenções. Um dos maiores problemas do psicólogo hoje em dia é o psicólogo entrar direto no processo de psicoterapia. Chegou um paciente para mim, eu sou, sei lá, gestalt. Aí eu começo a aplicar as técnicas e começo a entrar na minha... Mas tudo de forma desordenada, porque até para entrar na psicoterapia, eu preciso ter ordem do processo clínico na minha abordagem, né? Por exemplo, uma pessoa em psicanálise, muitos pacientes reclamam
Que tipo assim, eu fico ali, uma psicóloga manda eu falar, não tem nada pra falar, e essa pessoa tá totalmente deseducada, ela não sabe o que tá acontecendo ali. E o mais engraçado é que a psicoterapia só se faz com consciência. A pessoa tem que querer, né? E aí como é que faz para essa pessoa entrar querendo ou dizer assim, conscientemente, não, eu não quero nesse momento. É um serviço, entende? Que ela quer prestar ou não, né? Que ela quer ter aquele trabalho, que é um trabalho clínico, ela vai ter que se trabalhar, né? Então a gente não pode fazer por ela. Então, como que faz para essa pessoa que é um potencial paciente para psicoterapia, fazer psicoterapia e não ser bloqueado por não saber? Né? Então a gente tem várias formas de fazer isso, a gente vai ver lá no nosso workshop como é que a gente faz isso também. Então, gente, quando a gente fala de sigilo, olha só que interessante. Muitas vezes uma quebra de sigilo, né, que é uma quebra pontual, que tem sigilo específico, ela pode livrar a gente de um trabalho que não é para o psicólogo atender. Olha só que interessante. Muitos dos trabalhos que a gente fica atendendo ali, a gente tem obrigatoriedade de fazer essa quebra de sigilo, né? Às vezes a quebra de sigilo apenas para vigilância epidemiológica, que é obrigatória, e psicólogo clínico não sabe. Vocês vão saber lá, e vocês vão saber como fazer. E às vezes é só para você não atender porque ela precisa de outro tipo de atendimento. E a gente vai justificar isso, né? A gente vai documentar isso. Então tudo isso, gente, parece muito confuso, mas, gente, é mais simples do que vocês imaginem. Pode ser muito... Se for organizado, né? Vocês vão ver os psicólogos que estavam se sentindo totalmente confusos, perdidos na prática, estavam desistindo da profissão, achavam que eles não eram capazes de atender, e eles viram assim, nossa, é assim que faz? É simples assim que pode ser? Claro que você vai ter que, claro, ter a sua disposição de estudo, mas, gente, estudo pra gente é pra vida toda. A gente vai ter que estudar o tempo todo. Mas se eu sei o que eu tenho que fazer, que direção que eu tenho que tomar, aquilo não me confunde mais, né? Então eu vou saber lidar, inclusive, com questões que estão muito complicadas, eu acho que não tem solução, né? E muitas vezes, dentro da lógica do nosso trabalho, com as normas técnicas, eu falo, gente... Isso aqui é só fazer isso aqui pronto e deixar rolar. Agora a responsabilidade também não é minha. Eu tenho que saber qual é a minha responsabilidade dentro do trabalho. Muitas vezes, quando eu não sei, gente, a gente fica biruta ali dentro, né? Normas relativas às avaliações. Essas normas, gente, relativas à avaliação, tem ali tanto avaliação para a área formal, para a área jurídica, mas também para a área clínica. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um documento psicológico, né, eu vou precisar saber que tipo de documento usar, para onde eu vou levar, como que eu vou fazer ele, né? Ou seja, é para a área prática, da prática clínica, é para a área jurídica, não é? Isso também pode me facilitar, porque é um tal de gente pedindo documento e o psicólogo desesperado. Meu Deus, eu estava preparada só para fazer minha psicoterapia. Fiz até uma pós-graduação na TCC, na psicanálise, estou ali fazendo análise, estou toda envolvida e vem gente pedindo documento, fazendo, meu Deus, eu não sei como fazer isso, sabe? Minha paciente vai passar por uma cirurgia, eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer o documento dela, um laudo bariátrico, ou não tenho, o que eu faço? Então essas confusões clínicas fazem com que o psicólogo se sobrecarregue muito, né? Aí ele começa a entender, opa, eu não sou só um psicoterapeuta, porque um psicoterapeuta que não é psicólogo, ele não tem que emitir documentos, ele não tem que essa normativa de quebra de sigilo, ele não tem essas normativas que a gente tem e outras que a gente vai falar, né? A Luana falando aqui, que é aluna nossa, maravilhoso, OR. Ela é aluna da gente lá dentro. Obrigada, Luana. Então, gente, vamos lá. Vamos para outra norma técnica aqui.
gente falou de avaliação psicológica, né? Falamos de normas éticas, né? A parte de avaliação psicológica também diz respeito às normas relacionadas aos nossos instrumentos de avaliação, né? Nossos instrumentos de avaliação, eles têm que ter validação, eles têm que estar autorizados, né? Eles têm que estar, como é que fala a palavra aqui? Eles têm que estar baseados em avaliação mesmo, né? Científica. Então, se ele não tá, a gente vai fazer uma avaliação errada. E como a gente tem que documentar, né? Eu tenho que saber, inclusive, onde buscar e como selecionar o melhor para aquele momento ali. E a gente, por não saber avaliar, a gente vai pegar um monte de instrumento que mais vai confundir a gente do que vai simplificar a nossa prática. Às vezes a gente nem precisa de um monte de instrumentos, você precisa de da anamnese. Mas eu não sei, então eu vou ter que pegar um monte, vou ter que pegar um teste, vou ter que pegar isso, e não sei se é ou não é. As pessoas se confundem com relação a essas normativas, né? Então, a gente precisa simplificar. Então, norma tira um peso da gente que a gente não precisa ter no dia a dia, né? Então, eu tenho que conhecer minhas normas técnicas alinhadas à minha prática. Então, por isso eu tenho que conhecer minha prática clínica. Se eu não conheço minha prática clínica, a ordem, a coerência delas, eu não vou nem saber selecionar que tipo de norma está alinhada ali. Eu nem vou saber visualizar isso, né? Sobre formação e capacitação, né? O nosso curso, inclusive, é um curso de capacitação. O curso de capacitação capacita a gente a atender, né? A gente tem uma tendência a buscar cursos acadêmicos, porque pós-graduação tem as pós-graduações lato sensu, né? Que fala que só pós-graduação, como é que fala? Como é que fala? Especialização, mestrado, doutorado, são essas que são alinhadas a uma universidade, né? Tem um contexto, digamos, mais teórico também, né? De você se aprofundar num aspecto teórico de uma área, né? Então você fica especialista ali, mas a prática clínica, de fato, muitas vezes não é suficiente, né? Para que você se sinta segura para atuar. Então, os cursos de capacitação, eles são mais propícios para essa mão na massa, digamos assim, né? Então, a capacitação é a mão na massa, né? Tipo a gente fazer sei lá, um curso de culinária só, né, ouvindo, e chegar na cozinha e a gente botar a mão na massa, né? Então, o curso de capacitação é o chegar na cozinha e, né, acender o fogão. Então, esse é o curso de capacitação. Agora, pra gente selecionar o curso de capacitação também, eu tenho que saber o que é que eu preciso aprender. Eu preciso para aprender a fazer todo psicólogo clínico, né, em qualquer abordagem, porque a gente não atende só a psicoterapia. A gente tem obrigações éticas, como a gente está vendo aqui, e técnicas a seguir. Então, eu preciso fazer outros, né, fazer outros serviços. Avaliação psicológica, orientação psicológica, ação diante de crise, né, ação diante de suicídio, ou seja, diversos outros serviços que eu tenho que saber fazer como psicólogo clínico dentro das minhas estratégias clínicas, normativas, né? Então, se eu não sei disso, né, então, sabendo quais são as minhas normas, vai ser mais fácil também eu falar, entendi, então eu tô capenga nisso aqui. Eu tô precisando de um curso de capacitação para isso aqui. Eu tô precisando de um curso para melhorar isso aqui. Isso aqui eu não estou sabendo fazer na minha prática. Ou fazer a ação prática, né? Então eu preciso fazer um curso para isso aqui. Então eu começo a procurar também as coisas com lógica. Porque o profissional de psicologia, ele sai da faculdade com pouco dinheiro e ele começa a gastar dinheiro com um monte de curso que não vai levar ele a nada. Gente, isso a pessoa perde muito tempo com isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Elma, eu vi que você botou uma pergunta aqui. Elma, olha só. A gente tem que entender o seguinte. Lá no curso, a gente tem um grupo de supervisão onde você pode botar sua dúvida lá diariamente, pontual, para que a gente possa ir conversando e tirando dúvidas, né? E você tem todo o AR para você investigar e ver onde estão as respostas ali, né? Então, tô com dúvida em tal situação, vai lá no OR procurar onde estão as respostas. Não tem a resposta? Fala com nossos atendentes,
fala lá no grupo que vocês têm as respostas, tá? Então aqui, inclusive casos, né? Hoje a gente tem uma supervisão de casos, inclusive de uma colega que é da abordagem TCC, né? Que ela tem uma paciente idosa, né? Com hipótese diagnóstica de depressão, ou seja, então a gente vai desenhar juntas esse caso lá dentro, né? Então vamos lá. Vamos lá. Tecnologia e prática online. Gente, quando a gente vai falar de atendimento também, as normas técnicas também nos seguram de muita coisa, né? A gente tem normas técnicas sobre questões, diretrizes específicas para proteger a gente. Porque às vezes a gente começa a atender uma pessoa online, a internet dela não funciona, ou seja, aquela pessoa, aquela criança não tem potencial para estar ali, ou tem, e a gente não se utiliza, né? A gente perde oportunidades porque a gente não conhece nossas normativas, né? A gente deixa de fazer uma coisa simples para fazer a coisa mais complexa, né? Relacionada à assinatura, relacionada a contrato, relacionada a tudo, várias coisas que são obrigatórias no atendimento online, né? Então, em questão de atendimento e tecnologia, a gente está muito avançado. E o psicólogo perde muito tempo com coisas que, como ele não sabe, né? Então, nossa prática clínica é muito avançada nesses aspectos, né? Intervenções em situações de emergência, de desastres, que não é da área clínica em si, o psicólogo clínico, né, que está dentro do consultório, não pode fazer esses atendimentos online, mas tem regras de como ele vai poder atender essas pessoas, né? Então o psicólogo clínico é chamado para isso, né? Ou ele pode fazer, né, o seu bem aí para isso. Eu fiz até uma live há pouco tempo, né? Depois dessa tragédia, né, do Rio Grande do Sul, ajudando o psicólogo a entender como é que funciona esse atendimento, né, relacionado a emergências, desastres, né, de questões de calamidade pública. Mas nós, psicólogos clínicos, somos chamados para emergência. Somos nós. E muitas vezes a pessoa procura a gente por uma emergência, né? Esses dias, acho que foi ontem que eu vi um meme aí, né? Mas foi um caso real, né? Não sei onde foi, como foi, mas tava, né, na internet como um meme. De uma mulher que tinha sido sequestrada, né? Então ela tava com a arma aqui, né? A sequestradora com uma faca, não sei aqui. Só que ela pôde ligar pra psicóloga dela nessa situação. Gente, ela fez a melhor escolha. Se ela ligasse pro marido, pra filha, de repente ia, né, ser só um desastre ali, a outra pessoa ia passar mal, alguma coisa acontecer. A melhor pessoa que ela teve que ligar foi pra psicóloga. Eu não sei qual foi a resolução no caso. Não sei quem viu. Alguém viu aqui esse acontecimento? Não sei quando foi. Eu vi ontem na internet, né? Agora, então, gente, a gente também é chamado por nossos pacientes. A gente está no consultório ali achando que a gente é apenas um psicanalista que está ali, né, pós-freudiano, sentadinho ali, nosso paciente no divã, mas não é bem assim. Se esse paciente tiver uma crise de ansiedade, se esse paciente tiver... Para quem que ele vai ligar? É para psicóloga. E todo psicólogo clínico tem que ter estratégias diante de crise, né? Já pensou? Tá ali no meio, né? Teve uma colega que falou que trabalhava numa empresa, estava no meio de várias pessoas. Uma pessoa teve uma crise e ela era psicóloga do local. Ela falou, não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha ideia de como que eu ia lidar com a crise da pessoa, né? E você é a psicóloga, né? Então, qualquer psicólogo de qualquer área tem que saber. O psicólogo clínico, muito mais, né? Tem que entender, tem que ter técnicas, tem que ter intervenções para a hora de crise, né? Então, a gente tem muitas normativas também de como a gente vai atender essas pessoas. Quais são os nossos limites, né? O que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve, né? Então, isso protege a gente também, tira uma sobrecarga imensa, né? Aqui, sobre supervisão, orientação profissional, o quanto o psicólogo necessita também, né, de supervisão, de suporte, de forma correta, científica, guardando o sigilo, né, dos pacientes. A gente lá dentro do curso, inclusive, a gente tem, né, um grupo de supervisão, onde são psicólogos lá dentro,
né, estudando entre si dentro, né, de todo o nosso código de ética, de sigilo a identidade, né, dos nossos pacientes, mas a nível de pesquisa e crescimento profissional, né? Então, a gente é autorizado a fazer estudos né, entre si, para que a gente possa crescer profissionalmente um com a experiência do outro, né? E isso lá no curso é riquíssimo que a gente tem. Publicidade, outras normas técnicas relacionadas à publicidade. Eu acho que essas são até as mais famosas atualmente, né? Porque faz com que o psicólogo, né, que esteja aí nas redes sociais saiba que para se fazer marketing tem que conhecer prática clínica, né? A gente fez nossa live ontem sobre isso. Tem que saber prática clínica. Senão, esse psicólogo não tem como divulgar seu trabalho. Ele não pode divulgar como sei lá, uma loja de tênis, uma loja de roupa, um mercado, faz preço, promoção, leve 2, né? Pague 1, leve 2. A gente não pode fazer esse tipo de promoção. A área da saúde nenhuma, né? Então, a área da saúde tem que fazer através de conteúdo, né? Então, um conteúdo que ajude as pessoas, né? E a gente tem uma lógica lá. Ajude mais pessoas e tenha mais pacientes. É uma lógica do marketing, inclusive, né? É o marketing do bem, né? Sempre tem algumas pessoas que destoam disso, né? Dão umas aulinhas qualquer, né? E aí depois a pessoa não aprendeu nada ali e simplesmente, né? Não é um marketing isso, né? Marketing é você ajudar, fazer um serviço público, né, para as pessoas. Então, quando a gente faz isso, a gente também engrandece a nossa sociedade, né? A gente fortalece o conhecimento social. Então, é muito importante o marketing na nossa sociedade também, nesse aspecto, esse marketing do bem, né? O marketing que engana, que fala mentiras, né, esse tipo de marketing não, que amedronta a gente, que deixa a gente sobrecarregado, esse marketing não. Deixa a gente frustrado, né? Tem marketing que faz a gente se sentir mal por não ter um produto, né? Agora um marketing que faz com que a gente amplie nosso poder de conhecimento, que faz com que a gente saiba o que tem no mercado de legal para um profissional como eu, para pessoas, né, para minha dor, né? E esse marketing é muito importante, né? A gente vive num mundo capitalista que a gente precisa né, consumir coisas para nos ajudar. Ivoneide falando que verdade, terminei de concluir o curso de psicologia, podemos perceber que precisamos agir em busca de conhecimento. Perfeito. A Sil também aqui concordando, verdade. Né? Então, gente, é uma das coisas mais importantes aqui, né, que a gente, dessa última categoria de normas que a gente tem, né, categoria de normas relacionadas à nossa publicidade, é que a gente não pode fazer propaganda de preço, né? A gente tem que ter uma normativa desse preço, por isso que a gente tem uma tabela. E quando a gente desce essa tabela, a gente está fugindo das normas técnicas do nosso conselho. A gente está precarizando a nossa profissão, está dificultando para a área, né? Então, ontem a gente conversou sobre isso também, né? Para a gente entender a lógica disso para a nossa profissão e o quanto a gente não ajuda o paciente. Vocês vão entender por quê? Por isso que as orientações do conselho de como fazer trabalho voluntário correto se faz. Porque tem gente falando assim, vou atender baratinho e vou ajudar, né? Meu coração tá pedindo, então você tá fazendo contra as suas normas técnicas, né? Então a gente tem que saber como é que as normas técnicas funcionam, primeiro pra gente não se sobrecarregar. Um psicólogo que atende uma pessoa a preço social que não pode ser divulgado, porque isso é antiético, você pode até ter um tipo de cassação, alguma coisa com relação ao conselho, com relação a isso, né? Você teve uma punição com relação a essa divulgação de preço social, né? Então, você pode ser punido se você divulgar isso. Então, se a gente não pode ter isso e o conselho já orienta a gente a fazer de uma forma específica, então não posso atender uma pessoa a preço baratinho, né, divulgar assim esse preço. Eu até posso atender uma pessoa de preço baratinho desde que eu tenha saúde financeira. Se eu posso sustentar minha profissão a preços que são preços dentro da minha tabela, são preços justos para eu garantir o sustento da minha profissão, né, e minha, né? Agora, aí eu posso abrir agenda de repente para atender uma pessoa que não é uma pessoa
que precisa de um trabalho multidisciplinar, porque se precisar, a gente vai se sobrecarregar. Eu recomendo que não atendo. Acredito que todo mundo que está atendendo a preço baratinho está se sobrecarregando. Por quê? Porque essa pessoa ela vai precisar de um trabalho multifatorial. E para ela trabalhar, ela tem que ter dinheiro. Se ela não tem dinheiro para pagar um serviço, ela também não vai ter dinheiro para pagar outro, né? E ela precisa de um local onde ela possa ter acesso a esses serviços gratuitamente, né? Ela pode dar essa direcionada para essa pessoa. Então, eu me associar a esse local pode tirar o peso de mim. Eu quero ajudar, mas eu vou ajudar de forma certa essa pessoa, que eu não prive ela desse tratamento multidisciplinar, mas que eu também não fique sobrecarregada porque meu paciente não tem acesso a tratamento multidisciplinar. Então eu me sobrecarrego, não ajudo, né, e minha profissão fica um estresse, né? Então são cuidados que o profissional tem que ter, né, para que ele não se engane achando que está fazendo um trabalho. Deixa eu botar meu carregador. Caiu um pouquinho, né, gente? Eu botei meu carregador aqui, sem querer botei a mão ali, baixou aqui, mas acho que voltou. Voltou pra gente finalizar? Só me avisar aí, me dá um ok aí se voltou, tá, gente? Dá um voltou aí, me dá um ok aí pra eu saber se voltou. Ah, que bom. Obrigada, Vaneide. Então, gente, pra gente finalizar, quais foram as categorias de normas que a gente tem para facilitar a nossa prática clínica, mas para eu saber aplicar, saber escolher essa norma, onde é que ela vai ser aplicada, eu tenho que conhecer minha prática clínica. A prática clínica, gente, ela pode salvar o nosso dia a dia de um estresse de trabalho, de um burnout, né? Então, se eu conheço minha prática clínica, eu vou ter leveza, eu vou ter tempo para trabalhar direito, eu vou ganhar um preço legal, que eu possa ter férias, que eu possa ter, sabe, eu ter minha vida, né, sustentada pela minha profissão. É outra história, gente, é outra história. Eu não vou mais ficar ali com medo de receber o paciente, com medo de não saber como atender aquele paciente, sabe? Ou tá ali até enganando a família, porque a família tá ali, leva um paciente, leva um filho, né, alguém ali, e a gente fica ali atendendo sem saber o direito que a gente está fazendo, e fica, meu Deus, onde é que eu busco isso? Onde é que tem isso? Como é que eu faço isso? Como é que o que eu faço agora? Né? Então, para isso, a gente tem que conhecer as normas técnicas e as nossas intervenções. Por isso, né, vocês todos estão convidados a se inscrever no nosso workshop gratuito sobre a prática clínica. É um baita de um treinamento, gente, não perde. A gente vai abrir vagas para o nosso curso também, porque tem gente que vê tanta lógica e fala, cara, eu tenho que estar nesse curso porque lá eu vou saber todo passo a passo, eu vou ter, né, ali tudo à minha disposição. Agora, mesmo você que não quiser participar do nosso curso, o workshop, gente, é um tirar de vendas. Pode facilitar muito para você. Então, participe mesmo gratuitamente. É para você mesmo, é para nossa área mesmo, né? É um presente para nossa área de depressão 360. Então, e sim, a gente vai evitar muito sofrimento nosso e dos nossos pacientes com depressão. Né? Então, para recapitular, a gente viu as categorias. Categorias das nossas normas técnicas que a gente vai precisar saber para facilitar a nossa prática. Categoria sobre ética, categoria sobre avaliação psicológica, documentos psicológicos, atuação profissional, sobre formação e capacitação, sobre tecnologia, né? Práticas online, sobre... eu não falei aqui de uma, sobre pesquisa, né, publicação, mas também não é da área clínica, tudo bem não ter falado aqui. Intervenções em situações de emergência, né, de crises, mas também de emergência, calamidade pública, né? Direitos humanos, diversidade, também não falei aqui, mas essa aqui, gente, como essa aqui, eu acho que eu tenho que fazer uma live só dessa aqui, como essa tira a sobrecarga da gente, a gente trabalhar dentro dos direitos humanos, isso tira a sobrecarga, vocês não têm noção, vocês vão saber lá no workshop por quê, principalmente quando a gente vai trabalhar com famílias, tá? Eu pulei aqui, gente, eu acho que eu não li. Supervisão e orientação profissional, publicidade e marketing, tá? Como eu não falei aqui sobre esse que é tão importante, sobre direitos humanos, diversidade, tudo,
a gente, de repente eu faço uma live também sobre esse tema, tá? Então, gente, ou trago nas outras lives, né? Eu posso ver uma live que dá para encaixar esse tema também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, refletido aí sobre a importância das nossas normas técnicas. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o seguinte: eu tenho possibilidades de ter normas que façam assim. Olha, psicólogo, não precisa fazer assim, não. Isso aqui você não precisa ficar sobrecarregado, não. Tira isso aí. Porque o conselho, nesse caso, está protegendo a gente. A gente não precisa fazer isso. Ou, não precisa fazer dessa forma, não. Faz dessa aqui, que é mais simples para você. Entende? Que as nossas normas técnicas, elas tiram muito peso da nossa profissão. Coisas que a gente não sabia, que a gente ficava assim, desesperado, que eu não sei fazer. Não precisa, né? Ou pode fazer dessa forma, que é muito mais fácil para você. Então, gente, espero que vocês tenham uma ligação aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? De refletir sobre esse assunto e saber que essa é uma possibilidade pra gente, tá bom? Então, ó, grande beijo, compartilha, tá, gente, essas lives. Assiste depois, se vocês não puderem assistir agora, mas é legal ao vivo pra gente ir conversando, né? E se inscreve no workshop se você não se inscreveu ainda. Tchau, tchau, gente!